tudo bom? Quero saudar você com a paz do Senhor, que a presença de Deus, que a graça de Deus, a comunhão de Deus e do Espírito Santo possa ser com você, através de você e através da sua vida. Nós estamos vivendo a semana chamada Santa, que são dias festivos, nas quais a família se encontra, a família confraterniza e tem comunhão em si. E por isso o programa de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. O que é a Páscoa para mim e para você? O que significa a Páscoa? Quando a presença de Deus, quando Deus Pai, o Deus Filho, que se encarnou em Filho, veio aqui na terra e morreu na cruz por mim e por você. Eu espero que você possa passar momentos de conhecimento juntos aqui, quando vamos falarmos desse dia tão especial que é a Páscoa na minha e na tua vida. Pois bem, quando nós falamos em Páscoa, logo nos lembramos de várias coisas, de ovos, de coelhinho, de presente, de quaresma, de semana chamada Santa, de festa e de tudo um pouco. Então nós vamos ver quais são todas essas coisas que nos levam a pensar a Páscoa. Vou começar falando sobre o ovo de chocolate, né? O ovo de chocolate? O ovo de chocolate apareceu por volta de 1828. E o maior ovo de chocolate que foi feito, ele ficou pronto em dia 9 de abril de 1992, na cidade de Vitória, na Áustria. Quando fizeram o maior ovo que já houve na face da terra, aconteceu. E aquele ovo ele teve mais ou menos uns 7 metros de altura, 10 centímetros, e pesava 4 toneladas, mais ou menos 760 quilos. E os celtas, o povo, eles utilizavam os ovos nos rituais, e eles pintavam os ovos e enterravam para comemorarem a Páscoa. Então consideravam o ovo como um símbolo do renascimento, ou seja, representa o coelho. O coelho, ele representa a fertilidade. Teve sua origem num paganismo antigo, originário da região onde fica hoje atualmente a Alemanha. Crianças na Alemanha, aquelas que eram consideradas boazinhas, que estudavam, que obedeciam o pai e a mãe, então elas sempre recebiam uma surpresa no dia da Páscoa. E essa surpresa era eles recebiam uma cestinha cheia de ovos pintados e ovos de chocolate, e era como uma recompensa do que elas estavam sendo boazinhas. Então o coelhinho, no dia da Páscoa, enquanto que elas dormiam, vinha secretamente e deixava essa cestinha cheia de ovos para aquela criança que era boa, ela sempre recebia ainda mais ovos. Então, tanto o ovo de chocolate, tanto o coelho, que não tem nada a ver com a Páscoa, mas se usavam, né, o ovo porque significava para eles o renascimento, o coelho porque significava a fertilidade. Também o símbolo que é usado muito na Páscoa é o peixe. O peixe foi o símbolo adotado pelos primeiros cristãos. Por quê? Depois da crucificação de Jesus, da perseguição da igreja, depois dos anos 70, quando houve aquela perseguição ferrenha em que muitos morreram queimados na fogueira. Então os cristãos, eles se escondiam em catacumbas, nas casas, e escondidos eles estudavam a palavra de Deus. Naqueles eram perseguidos, eles faziam um pedaço do peixe. Se eu fosse também cristão, eu terminava a figura do peixe. Era a identificação que aquele ou aquela eram cristãos, né? Então, a chamada Páscoa cristã foi estabelecida no Concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, agora na nossa era. A chamada Quaresma é uma prática de origem puramente babilônica. Esta prática foi trazida da Babilônia em 2000 a.C. Sua origem está no lamento por Tamuz, né? A história diz que a esposa de Tamuz era filha de Nimrod, né? Desde mais ou menos do ano 247, parece que já havia toda uma semana consagrada, chamada Santa, né? Muitos passavam todos esses dias sem provar nenhum alimento. Então vem essa semana mais retirada, mais silenciosa, menos trabalhosa. Era uma semana em que havia muita consagração nas igrejas. Algumas igrejas celebravam vigílias solenes à noite, orações, leituras da Bíblia, como os apóstolos faziam, da palavra.
E a Semana Santa, ela era celebrada justamente na sexta-feira. Eram 2 dias que antecipavam a Páscoa. E esses 2 dias eram bem rigorosos, a sexta e o sábado. Era um jejum bem rigoroso que eles faziam em preparação para o domingo, que eles celebravam a ressurreição de Jesus. Depois, também muitas igrejas guardam esse dia, essa festividade chamada de Domingo de Ramos. Solenidades foram imitadas pelas igrejas do Oriente e depois pelas igrejas europeias. Somente no século IV que isso chegou em Roma, né? Mais tarde, não tinha nada a ver na época de Jesus, mas mais tarde foi se criado essa procissão que a gente ouve falar de Ramos, né? Também em Jerusalém, essa procissão, ela começava às 13 horas, lá no Monte das Oliveiras. Eles cantavam hinos, cantavam salmos, e ouviam leituras da Sagrada Escritura. Depois, lá pelas 17 horas, era lido o Evangelho, que descreve a entrada de Jerusalém, né? Todos com ramos de oliveira, palmas, eles saíam em direção da cidade, eles saíam cantando, orando, entoando louvores, relembrando esse dia em que Jesus passou pela última vez na cidade de Jerusalém. Então, lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 14, quando você lê a tua Bíblia, você vê que lá começou a Páscoa. Páscoa, ela deriva do termo hebraico pechá, do hebraico que significa passagem, em alusão à passagem da morte que passaria pelas casas, ceifando a vida dos primogênitos. Nós bem sabemos que quando Deus deu uma promessa primeiramente a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, queria separar um povo para ele. E esse povo ia adorá-lo como único Senhor. E fez uma promessa a Abraão que a geração dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, que não poderiam se contar nem a areia, nem as estrelas. Tamanha seria a geração desse homem. E esse homem, quando nasceu, ele teve Jacó e Esaú. E Jacó teve Isaac primeiramente, né? Depois Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos. E um dos 12 filhos, chamado José, depois odiado, invejado pelos irmãos, foi vendido no Egito como escravo. Mais tarde se tornou governador do Egito. E houve uma grande fome na face da terra. E quando José, ele comandava, era o primeiro-ministro de Faraó naquela época. E então, mais tarde, lá em Gênesis 45, 46, você vê que toda a família de Jacó subiu para o Egito. Eram mais ou menos 76 pessoas que José levou para o Egito. E lá eles tiveram o melhor da terra, comeram. Deus tinha uma promessa a Abraão que a descendência dele ia se espalhar sobre a terra. Mas lá em Gênesis capítulo 13, Deus já havia falado a Abraão que eles iam passar 400 anos como escravos, na escravidão no Egito. E estando lá, chegou um dia que Jacó morreu, os filhos dele permaneceram no Egito, José também morreu. E o povo de Israel, como promessa de Deus, se multiplicou naquela terra. E se multiplicou imensamente, lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 13, 4. Deus chama Moisés, que fora criado pelas filhas de Faraó, um príncipe do Egito, e viveu 40 anos no Egito. Depois, ao querer defender um patrício, ele acaba matando um egípcio e foge, sai do Egito. E quando ele tinha 80 anos, mais ou menos, Deus chama ele para resgatar o povo dele no Egito. E então Moisés vai com essa incumbência de tirar o povo. Já não eram mais 76 pessoas. Em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que haviam mais de 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então o povo de Israel se multiplicou imensamente conforme a promessa de Deus a Abraão. E quando Moisés tira o povo do Egito, tenta tirar, Faraó não quis de jeito nenhum. E aí enviam 10 pragas. Na 10ª praga, leia lá em Êxodo capítulo 12, estão as pragas do Egito, mas na 10ª praga registrada em Êxodo 12 era a morte dos primogênitos. Alguns da Páscoa hebraica são os pães asmos, as ervas amargas, o cordeiro sacrificado e o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Pães asmos, ervas amargas, cordeiro sacrificado e o sangue do cordeiro nas portas. 12, 7, 22, 23 diz assim:
Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os dos umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esse era o segredo era o sangue. O sangue impedia a morte do primogênito. O sangue, por isso que o sangue representa a vida. Então, quando o anjo da morte ia passar meia-noite e na casa que estivesse o sangue no umbral da porta, o anjo não bataria lá, ninguém morreria, porque o sangue estava lá naquela porta. Esse foi um ensinamento, um segredo que Deus deu a Moisés e que todo Israel sabia. O verdadeiro significado da Páscoa cristã é uma comemoração em homenagem ao renascimento e à ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual o verdadeiro significado da Páscoa? É quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Purifica do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois, pois, ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolada. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Não é mais o Cordeiro, não é mais o sacrifício do Cordeiro, mas Cristo se sacrificou uma vez por todas para nós. A morte e o derramamento de sangue do Cordeiro era pelo qual o povo recebia o perdão dos pecados. João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1, 29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é concedido a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então esse sacerdote, ele pegava um cordeiro, colocava no altar, imolava, e com o sangue que escorria sobre o altar, o povo recebia o perdão dos pecados. O povo ia lá e confessava ao sacerdote, e conforme o tamanho do pecado, ele levava um cordeiro, um pombo, um carneiro, e aquele era sacrificado em favor do perdão. Hebreus 8:1 diz assim: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Olha só, antes o sacerdote, aquele sacerdote que as vestes todas, ele pegava o cordeiro e representava o povo e levava o pecado do povo diante de Deus. Mas a Bíblia diz que agora Jesus se tornou o sumo sacerdote. Então ele morreu e se assentou à direita de Deus na majestade de Deus. Levítico 4:35. E o queimara sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Vejam bem, o sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. Então ele pegava aquele cordeiro, sacrificava, e através do sacrifício daquele cordeiro recebia o perdão dos pecados. Mas agora veja quem é o nosso mediador. Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só o quê? Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa mais de eu confessar pecado para o homem, para o sacerdote, porque Cristo se tornou o sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz: porque há um só Deus,
um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, por Ele, Jesus. Então, o único caminho de eu chegar ao céu é Jesus Cristo. Aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Por isso, Jesus falou tudo quanto pedirdes em meu nome, no nome de Jesus ao Pai, Ele vos fará. Então, hoje, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, o nosso mediador é Jesus Cristo, e pelo qual nós rogamos, pedimos e oramos, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, não tem outro caminho, não tem outro que vai me levar para o céu. No 4:35 diz assim, o cordeiro morria para o perdão dos pecados. Diz assim, o cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Interessante. Alguém sempre tinha que morrer. Naquela época o cordeiro era sacrificado. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não havia perdão dos pecados. Alguém tinha que morrer por mim, alguém tinha que morrer por você. E como naquela época Jesus ainda não estava aqui, quem morreu no meu e no teu lugar era o cordeiro que morria. Agora vamos ver João 1:29. A Bíblia diz o quê? Jesus morreu para o perdão dos meus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lembra que eu falei que alguém tinha que morrer? Então Jesus veio e morreu uma vez para sempre, por mim e por você. Jesus morreu para nos perdoar os pecados. A Bíblia diz em João 1:9, diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu para me perdoar do pecado. Jesus morreu para te perdoar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço. Ele deu a sua vida. Jesus pagou o preço. Ele deu a sua vida. Jesus morreu por mim e por ti. Jesus morreu por você. Jesus morreu para nos salvar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa Páscoa pode ser a grande Páscoa da tua vida, quando você entenda que Jesus veio e Ele é a nossa Páscoa. Vamos ouvir essa canção, que Ele jamais desiste de você, Ele jamais deixa você, mas Ele é com você. Que Deus te abençoe. Orando, buscando a bênção de Deus para a tua vida, que Deus possa estar te abençoando e te agraciando nessa Páscoa, junto com os teus familiares, sabendo que essa Páscoa é tua, junto com os teus, e Cristo morreu por você. Vamos estar orando para esse dia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos por mais um dia que o Senhor tem nos dado, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ele foi a nossa Páscoa. Ele foi o Senhor, o qual se deu por nós, o qual se derramou por nós, o qual ressuscitou e nos deu a vida eterna. Abençoa esses familiares, abençoa essa casa, essa família, cada um, ó Pai, na tua graça e na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.